Boa tarde, pessoal. Então, infelizmente, eu não vou poder participar do evento de vocês e eu resolvi gravar um pequeno vídeo com a fala que eu iria fazer. Eu tenho uma reunião crítica aqui para decidir planejamento estratégico da universidade e eu não fui convocado, não pude abrir mão. Bom, então, o que eu queria conversar com vocês é um pouco sobre observabilidade e qualidade, né, o impacto que a observabilidade tem sobre a qualidade. Eu vou inicialmente falar um pouco sobre a Unesp, né? A Unesp é uma instituição muito grande, né? Estamos em 24 cidades. Em alguns números aí que vocês terem uma ideia, a gente tem, em termos de TI, 3 petabytes de armazenamento em nuvem. A gente faz em torno de 43 mil reuniões no Google Meet mensais. A gente tem um portal desenvolvido por nós que tem hoje 58 mil páginas, tem 33 mil dispositivos conectados por Wi-Fi por dia, 82 sistemas em operação, 20 desenvolvedores Java na universidade, tem mais uma parte que trabalha com a gente na Fundunesp, qual o Carlos e o Aurélio também não são desenvolvedores Java, mas trabalham na mesma fundação, que nos apoia. Temos 14 gerentes de projeto, 250 servidores virtualizados, 100 mil usuários de sistemas. Nós temos uma coisa chamada central de acesso, que dá suporte para as pessoas, basicamente, entre outras coisas. Temos 8 mil chamadas mensais, 70 mil contas na unesp.br, unesp.br, que é o nosso acesso tanto à Microsoft quanto à Google. E temos no nosso Data Warehouse 3 bilhões de registros. Tá? Então, basicamente é isso. Bom, eu vou começar então meio que pelo final da apresentação. Eu vou começar mostrando, tentando motivar vocês por que a observabilidade é algo extremamente importante. Bom, então, aqui é a ferramenta Datadog, nós vamos comentar bastante. A gente vai dissertar um pouco sobre ela, mas o que importa aqui é o seguinte: eu tenho todos os serviços aqui nossos. Tá? Os serviços incluem tanto sistemas como, em alguns casos, rede, por exemplo. E aqui eu tenho o nosso objetivo e o SLO dos últimos 30 dias. Tá? Então, primeiro que tem uma ferramenta que incorpora tudo isso, ou seja, numa mera passagem de dedos aqui eu consigo ver qual é o status de todo o serviço que eu estou prestando. Isso é extremamente relevante, útil, impactante. E segundo, a taxa. Né? Então aqui, muitos nossos serviços funcionam a uma taxa de 100%, basicamente, tá? Dentro da nossa expectativa, 99,4 aqui, que é algumas horas de falha mensal, basicamente. E aqui a gente começa os piores casos, né? Que a gente pode olhar, por exemplo, porque tentar entender por que esses sistemas aqui têm um desempenho pior, o que está ocasionando ele ser pior, mas estão vendo aqui que a gente está, mesmo nos piores casos, está muito próximo do limite, tá? Com exceção talvez aqui, por exemplo, um link de internet, esse link aqui está fora há algum tempo. Então a gente tem, são os focos de atenção. Então o que a observabilidade vai dar para vocês? Primeiro, essa visão global aqui, né, de tudo. E segundo, que ela vai ajudar vocês a atingirem metas com esse patamar ou melhor. Eu acho que esse é o principal objetivo da observabilidade, né? É garantir a operabilidade de todos os nossos serviços. Bom, beleza. Voltando aqui. Só para vocês terem uma ideia, né, como é que a gente funciona aqui, a CTINF é responsável pela parte executiva da universidade. Eu tenho uma parte normativa, que é o CSTI, que implementa as normas. Né? Os sistemas são desenvolvidos pelas áreas de negócio, com a gerência de projetos, suportes auxiliando. Então, esses caras tomam a decisão sobre como os sistemas vão ser implementados. Isso é importante, isso é descentralizado. A TI não cabe dizer como o sistema vai funcionar. Quem define isso é a área de negócio. E a gente tem uma fábrica de software aqui. E temos as equipes que dão suporte à operação, redes, infraestrutura computacional. E, além de tudo, ainda tem
a diretoria de TI nas unidades, que tem um outro papel que é mais local, né? Daqui para lá é basicamente institucional e global. Bom, é assim que a gente funciona. Vou falar rapidamente de transformação digital para vocês, se vocês estão cansados de ouvir esse papo, vou ser rápido, mas o que eu entendo por isso? Primeiro, o fato que os processos institucionais são mediados por sistemas computacionais, idealmente todos, o uso massivo de meios de comunicação digital, enfatizando ferramentas de colaboração, então mudando a forma como o trabalho é realizado, né? Uma instituição que tem 24 cidades, isso é absolutamente crítico para nós, ou seja, a gente trabalha de uma forma radicalmente diferente desde que o nosso acordo com o Google permitiu que a gente colaborasse no desenvolvimento de documentos, tudo mais, de forma assíncrona e distante geograficamente, que fez uma grande diferença para nós. Bom, uma evolução acelerada das novas tecnologias, né? Então, não basta uma evolução rápida, né? É uma evolução que cada vez cresce mais, né? Que chegam, quando a gente acha que chegou num novo, atingimos um patamar que vai ter uma certa estabilidade, a gente só percebe que as coisas, na verdade, estão se acelerando cada vez mais. Então, o que as empresas, as organizações esperam, né? Primeiro, melhorar seu desempenho, né? De várias maneiras, né? Depende do que a gente está falando. Uma empresa é óbvio dizer o que é desempenho. Uma universidade, isso é menos claro, muito mais difícil. A métrica de sucesso na universidade pública não é simplesmente alunos formados, artigos publicados, é muito mais complexo de medir, mas, de qualquer maneira, a ideia é que a transformação digital vai ser voltada para melhorar esse desempenho, seja lá como ele é medido. E aumentar a eficiência operacional. Então, ou seja, por um lado, a gente quer fazer mais com menos recursos humanos, como otimizando o tempo das atividades meio ou, eventualmente, das atividades fim. Bom, o que isso gera na TI especificamente, né? Esse processo de transformação digital é global, mas no nosso caso a gente sente isso basicamente por pressão. Primeiro, que eu tenho que desenvolver sistemas, né? Os sistemas, agora os processos estão todos digitalizados, então a expectativa das pessoas é que elas vão ir no sistema para resolver qualquer problema que elas têm, então o sistema tem que fazer isso. Eu tenho pressão por equipamentos, por compra de computadores, tanto a nível de usuário como a nível de servidores. Pressão sobre a infraestrutura como um todo, de rede, basicamente. E aumento de custos, consequência disso. Licenças de software, energia elétrica, recursos humanos, todas essas coisas acabam impactando, impactando nos custos, né? Ou da fatia de que a TI vai usar dos recursos que a instituição tem. É óbvio que esse discurso, hoje ainda, ele é relativamente mais facilitado, porque, em geral, o investimento em TI ele tem um reflexo direto na redução de uso de recursos humanos em uma série de atividades. Então, a gente consegue garantir-se mais por menos, sem o qual as organizações hoje não conseguem sobreviver. Isso levou a uma competição por recursos humanos interinstitucional muito forte, né? Então, as pessoas vivem roubando recursos humanos uma das outras. Essa geração tem o hábito de trocar de emprego muito mais facilmente que antigamente. Então, assim, a gente está sempre treinando, capacitando, buscando, mudando a forma, quem está fazendo o que, quando. A gente tem uma alta taxa de inovação tecnológica, tá? Esse é um lado positivo. Cada dia surge uma ferramenta nova, uma maneira nova de fazer as coisas. Isso implica que, para a gestão entender, ler o espírito do tempo, né? E capacitação constante, levando em conta todas essas pressões que a gente tem aqui, né? O equipamento que chega tem que ser instalado, o sistema que é desenvolvido tem que ser desenvolvido. Tudo isso acaba também exigindo tempo das nossas equipes, que além de tudo tem que se capacitar. Bom, qual é o maior desafio na minha perspectiva? Eu acho que o maior desafio de uma organização como a Unesp, né, que é complexa, grande, que tem um grande número de sistemas, é o que a gente chama de sistemas legados. Então, assim, a nossa infraestrutura, nosso ecossistema, ele não é formado por coisas uniformes. Eu tenho código que vai desde Java 7 ao 14, eu tenho PHP, eu tenho COBOL, por exemplo, tá, que roda em 32 bits ainda. Visual Basic, em alguns poucos casos. Eu tinha várias versões do VMware. Eu tinha ativos fora de garantia e eu tinha um banco de dados que estava fortemente desatualizado. Então, eu não tenho uma estrutura uniforme aqui. Eu tenho uma estrutura que tem a sua história, que tem uma certa arqueologia envolvida aqui, que faz com que cada dia a gente descubra uma novidade, alguma coisa que a gente não conhecia, algum aspecto, algum sistema que
que a gente achou que ninguém usava, que na verdade é crítico para desempenhar alguma atividade institucional. E muitas vezes sistemas requerem uma evolução natural e muitas vezes não dão conta, né, por N motivos. Bom, então a gente tem uma grande dificuldade de manter equipes que conheçam todas as tecnologias. Hoje a gente não consegue, muito provavelmente, contratar gente que conheça COBOL, só para citar um exemplo. Quem sabe programar em Java 14 não sabe mais programar em Java 7. Não há um conhecimento em nenhum lugar global sobre a arquitetura do ambiente. Então, tipicamente, o cara que chega numa posição de comando, como o meu caso, que não vim da casa, né, vim de Alhures, que é o caso também de muitos de vocês, provavelmente, a gente não conhece a arquitetura do ambiente. Tá? A arquitetura do ambiente não está claramente definida. É um monte de coisa que roda de algum jeito que a gente não entende necessariamente. Toda vez que a gente vai mudar alguma coisa, isso tem um impacto. Tá? A gente não sabe, não tem uma certeza sobre o que isso vai acontecer. A gente pode mudar alguma coisa, trazer um monte de consequências negativas. Existe uma falta de documentação, em muitos casos, na maior parte dos casos. Eu não sei como as coisas de fato funcionam. As pessoas que instalaram isso já não estão mais na casa e usam muitas vezes versões atualizadas que eu não consigo nem mais entender exatamente como funcionava a tecnologia naquela época. Em muitos casos eu não consigo avançar de forma pontual, ou seja, eu não consigo fazer remendo. Eu tenho que fazer grandes mudanças, okay? Com muitas incertezas sobre o impacto das mudanças. E eu tenho muita dificuldade de fazer diagnóstico de lentidão em falhas. Então, assim, é muito difícil para nós entender por que o sistema opera de forma lenta ou por que em alguns casos ele falha. Quando a gente tem um bug, alguma coisa, uma invasão, alguma coisa desse tipo, é um pouco mais fácil entender isso. A lentidão é um grande desafio, porque lentidão nem sempre gera erro de código, né? Mas ela pode afetar a operação de forma trágica, no final dos contos. Bom, para tentar sanar parte desses problemas, a gente criou o projeto 4PI. Então, é uma sigla aqui, na verdade, são 4PI, né? Então, é previsibilidade, prevenção, proteção, proatividade para a infraestrutura computacional. Então, significa esse 4PI aqui, que é também PI, né? E aí dá essa ideia de uma visão 4π, né? É o ângulo sólido de uma esfera. Tá? Então, quer dizer que eu vou conseguir olhar a minha infraestrutura computacional sob qualquer ângulo, de qualquer forma. É esse que o projeto visava, eu ter essa visibilidade e saber como as coisas estão andando, que eu mostrei para vocês o grande finale disso, né? E a gente vai discutir um pouco outros aspectos na sequência. Bom, eu não vou falar muito da ferramenta Datadog, tá? Eu vou comentar rapidamente algumas coisas aqui com vocês, deixar para o Aurélio comentar mais, que ele vai estar aqui, mas eu vou me permitir falar algumas coisas que são críticas da minha visão. Tá? Então, eu vou falar um pouco da minha visão de CIO, tá? O que eu realmente vejo desse sistema. Tá? Então, aqui, esse é meu dashboard, é o que eu olho todos os dias. Né? Então, aqui, por exemplo, significa que não tem nenhuma aplicação com nenhum problema. Qualquer problema na aplicação vai aparecer aqui, seja lentidão, seja erro. Aqui eu tenho a visão do que está rodando nos meus sistemas. Tá? Então, aqui são sistemas institucionais nossos. Né? Então, sei lá, por exemplo, esse azulzinho aqui é o acadêmico, né? Que é a parte mais crítica nossa, né? Atividade meio. E depende da época do ano, depende do dia, algumas coisas crescem, somem. Né? Eu posso ter uma visão um pouco... Posso controlar o tempo aqui, por exemplo, também às vezes é interessante ter uma visão de mais longo prazo. Tá? Acontece isso. Eu tenho uma visão aqui sobre aonde que estão entrando, o que as pessoas estão acessando. E aqui eu tenho o Load Balancer, que eu vou comentar um pouco com vocês, que é o seguinte. Eu vou pegar um dia aqui, eu vou comentar com vocês uma coisa que é relativamente crítica. Meu, um dia aqui, 4 horas é muito pouco, um dia é melhor. Vamos ver se eu consigo...
Bom, ficou tão boa assim, vamos ver se custou uma melhoradinha aqui. Aqui que tá o problema. Tá bom, aqui fica claro. Bom, então vou explicar para vocês um uso que a gente fez da ferramenta. A gente fez outros, N mais um usos aqui, mas eu vou explicar esse, porque eu participei mais diretamente nesse aqui. Bom, aqui vocês estão vendo que eu tenho um pico, tá? Bem localizado aqui no início da manhã. Aí, entre as 7 e as 7h30 da manhã, eu tenho um pico de demanda aqui, que é muito atípico. Tá? Se vocês olharem qualquer dia, qualquer dia normal aqui, qualquer dia que não é feriado, a gente tem esse pico aqui. Esse pico aqui é causado pela demanda de compra de tickets RU. Então, vocês veem que, às vezes, muitas vezes, a universidade está mais ativa às 7h30 da manhã do que às 10 ou até aqui à tarde. É nesse momento aqui. E esse crescimento aqui é muito intenso. Tá? Então, a gente tem um crescimento muito rápido aqui no número de demandas. São esses dois fatos que são críticos. Esse sistema é um sistema de restaurante universitário, um sistema simples, não um sistema complexo, longe de ser o nosso sistema mais demandante. E a gente começou a perceber que, antes de ter a ferramenta, que quando esse sistema entrava em operação, ele causava lentidão generalizada nos meus sistemas. Antes da entrada desse sistema, eu já tinha lentidão, mas era mais difícil de detectar, ela acontecia de forma mais imprevista. Mas esse sistema aqui era correndo em determinado horário. Aí a gente começou a trabalhar para tentar entender exatamente o porquê disso, tá? O porquê dessa lentidão. Bom, e o que era engraçado é que, quando acontecia isso, todos os sistemas ficavam lentos. Tá? Todos os sistemas ficavam lentos a partir desse uso aqui. Bom, os nossos sistemas, tipicamente, eles conversam muito entre si através de aplicações Apache. Essas máquinas aqui são todos servidores Apache. Então, o que a gente detectou? A gente detectou que essa máquina aqui era um problema. A gente achava durante muito tempo que as requisições lentas eram culpa, por exemplo, das consultas que não estavam bem formatadas, o SQL deles estava errado. E a gente ficava investindo nosso tempo em tentar entender. Quando a gente conseguiu comprar o Datadog, o que aconteceu? A gente consegue, com o Datadog, analisar o tempo de cada requisição, quanto tempo demora cada requisição e qual é a fração desse tempo é gasto no quê? E a gente percebeu que a maior parte do tempo era gasto em rede. Mas era estranho, porque não havia problema de rede. Nossa rede estava funcionando mesmo se o maior tempo estava lá. Bom, simplificando a questão, o aumento que acaba acontecendo, um servidor Apache ele tem uma peculiaridade, ele realmente não consome muito CPU. Então é engraçado que ele tenha problema. Mas ele consome muito CPU quando ele tem que abrir uma sessão nova. Só no processo de abertura de sessão que ele consome. Aí, como tinha um grande número de sessões abrindo aqui, rapidamente, isso gerava uma pressão em cima da CPU da máquina, que sobrecarregava, e a partir daí ela começava a enfileirar as requisições, e eu não conseguia me recuperar ao longo de todo o dia. Qual foi a solução que a gente usou? Aumentamos o número de máquinas virtuais aqui, botamos um balanceador de carga na frente das máquinas, e a partir daí ela consegue dar conta dessa requisição intensa aqui no início da manhã e funcionar de forma tranquila o resto do tempo. Tá? Então, muito dificilmente qualquer um de nós jamais conseguiria entender isso sem ter uma ferramenta muito boa de observabilidade. Bom, eu teria outros exemplos aqui para comentar com você, mas basicamente era esse exemplo que eu queria detalhar um pouco mais, deixar um pouco para o Aurélio e para o Carlos conversarem com vocês. Eu só vou gastar o resto do meu tempo aqui conversando sobre uma palavra final sobre o que eu entendo de inovação no setor público. Bom, primeiro, por que inovar, né? O que é inovar no setor público? Então, para mim, algumas coisas importantes, né, no aspecto, que devem guiar a inovação é resiliência, né, tornar os sistemas mais resilientes a ataque, resilientes a flutuações, resilientes a demandas. Uma coisa que nós temos de problema, é que ainda que a gente tenha hardware, nem sempre a gente tem um software que é escalável. A gente tem uma arquitetura Cisco, de Blade Cisco, que é muito escalável, mas para isso funcionar, eu preciso ter uma infraestrutura de software que seja escalável.
E isso, devido ao processo histórico de construção do nosso software, não era possível. Então a gente está atracando esse ponto. Disponibilidade. O sistema tem que estar disponível a maior parte do tempo. Tá? E qualquer mudança, ela tem esse requisito, para mim, que é chave. Nenhuma atividade acadêmica pode ser afetada negativamente. Se eu tiver uma atividade acadêmica que for ser afetada negativamente, você vai contar pontos negativos, independente da importância da inovação. Então, a gente tem que trabalhar no sentido de minimizar isso. Tá? E não impedir a inovação, é claro, mas tem que passar isso. Então, do meu ponto de vista, da minha filosofia, né, o papel do setor público no ecossistema de inovação no Brasil, por exemplo, não é ficar na ponta do sistema, não é usar a última coisa que surgiu, o último grito, a última tecnologia, tentar estar na frente de todo mundo. Não é bem esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é selecionar tecnologias maduras. Então, o mercado vai oferecer uma gama de tecnologias e ele tem que escolher aquelas que se mostram já maduras o suficiente para ser usada em larga escala, né? E para garantir amplo acesso, que é a coisa crítica do nosso ganha-pão do setor público. Né? O setor público, o cara tem que... Eu tenho que garantir o acesso do cara que tem o iPhone 15 e o cara que tem o celular, sei lá o que, o iPhone 5. Eu tenho que garantir essas coisas. Eu tenho que garantir que isso funcione para o cara que tem um computador muito ruim e para o cara que tem um computador muito razoável. A minha situação é um pouco melhor que a de muitos de vocês, provavelmente, né? Mas mesmo assim é um desafio. E uma grande questão, um grande desafio sempre nosso é distinguir o que é vaporware, né? Ou seja, o que são essas coisas que batem na sua porta para vender e que não agregam valor e aquelas tecnologias que de fato agregam valor. Tá? Então, o que de fato vai nos trazer valor no final do dia? Bom, com isso eu deixo vocês, vou passar a palavra para o Carlos e o Aurélio, que vão apresentar mais detalhes. Agradecer o convite mais uma vez, muito obrigado.